Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gálatas 5, continuando o que a gente falava na semana passada. Gálatas 5. No domingo passado nós falávamos da questão da liberdade, e uma liberdade que não pode nos tornar independentes de Deus. A dependência de Deus é um benefício. A dependência de Deus é uma situação em que sempre nos levará a vencer. Então, depender de Deus é bom e depender de Deus é fundamental. Nós falávamos aqui de Davi, que apesar de ter alcançado o topo, quando ele foi ungido rei, e de fato assumiu o lugar de Saul, nós falávamos que o rei ele é absoluto, que ele tem poder ilimitado. Mas apesar disso, Davi, ele era dependente da vontade e da direção de Deus. Mesmo que ele, como rei, tivesse liberdade para fazer o que ele quisesse. Mas ainda assim, ele se submetia ao Senhor e até naquilo que talvez ele tivesse certeza, ainda assim ele buscava Deus. Não apenas em momentos de dúvidas, mas também em momentos de certeza. E aí, continuando esse assunto, eu quero que você leia comigo, novamente, o versículo de número 13 de Gálatas 5. Gálatas 5, no versículo de número 13, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor, dependendo da sua Bíblia. Então nós fomos chamados à liberdade, e nós falávamos aqui no domingo passado que liberdade não é a autorização ou um consentimento da parte de Deus que lhe permite fazer qualquer coisa que você queira da sua vida. Não é essa a ideia de liberdade. A liberdade não é uma autorização, mas é uma situação em que você se encontra, de não estar mais preso às obras do inferno. Obras do inferno que lhe prendiam, que te escravizavam, que te oprimiam, mas que através do sangue de Jesus não te prendem mais. As cadeias foram libertas. Então a pessoa, ela está em liberdade. Imagine alguém que passa 10 anos numa penitenciária, cumprindo a sua pena por algum crime que cometeu. Aí depois de 10 anos, a pessoa cumpriu a pena e agora ela está em liberdade. Mas não significa que essa liberdade vai permitir que esta pessoa volte a cometer os mesmos crimes do passado. Porque senão vai voltar para a cadeia. E o que essa pessoa que agora saiu da prisão depois de 10 anos, o que ela tem que fazer com essa liberdade? Fazer bom uso, para que não volte para lá. Então a liberdade não é autorização para você fazer o que quiser. Por isso que ele fala: não useis então da liberdade para dar ocasião à carne. Então todos nós devemos andar nesta liberdade, mas fazendo aquilo que Deus direciona. Andamos em liberdade, mas devemos escolher o bom caminho. A morte e a vida estão diante de todo ser humano para que ele possa fazer sua escolha. Mas Deus, ele mostra qual é a vontade dele. Escolha, pois, a vida. Embora a morte e as oportunidades para fazer errado estejam diante de todos.
Todos nós temos a oportunidade de escolher fazer o certo. Nesse ponto, a liberdade ela é fundamental. Porque uma coisa é a pessoa que está presa, escravizada por um demônio, aonde ela não tem mais domínio sobre ela mesma. Outra coisa é a pessoa que tem liberdade. Agora ela pode escolher. Ela pode dizer não para aquilo que é errado. Porque agora ela está livre. Então esta liberdade é algo que o Senhor conquistou por nós, mas que nós temos que vigiar, temos que zelar por essa liberdade, para que essa liberdade não se perca. Para que essas cadeias do passado não voltem mais a nos aprisionar. E quando nós falamos de prisão, eu falo aqui de prisão num sentido mais amplo. Não apenas prisões que estão relacionadas a atos pecaminosos, mas até aquilo que é permitido pode se tornar uma prisão na nossa vida. Ainda em Gálatas 5, no versículo 1, a gente leu aqui o 13, né? Vamos lá para o versículo 1, Gálatas 5, 1, diz assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não nos torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Firmes aonde? Na liberdade com que Cristo nos libertou. Então, permanecer firme nessa liberdade é uma tarefa nossa. É uma responsabilidade nossa. Nós é que temos que zelar para que esta liberdade não se perca. Nós é que temos que vigiar a nossa vida para que a gente não se meta novamente debaixo do jugo de servidão, de uma condição de escravidão. E a escravidão, volto a dizer, não se dá apenas com aquilo que é pecaminoso, com aquilo que é ilícito, com aquilo que é errado. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, vamos dar uma olhadinha lá? 1 Coríntios, no capítulo de número 6, olha o que está escrito no versículo 12. 1 Coríntios 6, versículo 12. Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vamos ler essa segunda parte aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Então existe a possibilidade de algo ser lícito, de não ser necessariamente um pecado, mas ainda assim te aprisionar. Há muitos anos atrás, uma irmã chegou para mim pedindo oração, que ela tinha que se libertar. Eu perguntei, só tem que se libertar do quê? Ela, do café. Porque ela tomava compulsivamente café. Até então, na cabeça dela, era algo normal. Ela fazia lá uma garrafa de 1,5 litro de café e ficava ao longo do dia lá, bebendo pouquinho. E no dia que ela não bebia, ou ela ficava irritada, ficava com dor de cabeça, ela tinha que procurar um café em qualquer lugar. Até que o Espírito Santo incomodou e a fez entender que aquilo não era normal. Não que beber café fosse pecado, fosse ilícito, fosse proibido. Mas a forma como ela se relacionava com o café é que estava errado. E aí ela entendeu, não, eu preciso me libertar disso. Não deixar de beber, mas ter controle sobre o café, e não o café ter controle sobre mim. Algo que pode parecer bobo, mas era a realidade dela. Até que entramos num propósito de oração e ela conseguiu vencer aquilo. Continuou bebendo, mas de uma forma equilibrada. Lá durante o dia, ia fazer
seu desejo tomava café. Uma, talvez 2 vezes por dia, mas não de forma compulsiva. Então, qual é a diferença de alguém que é viciado em café ou viciado em prostituição? Na prática, nenhuma. A questão é que um é lícito e o outro é ilícito. Mas os dois causam a mesma prisão, os dois causam a mesma dependência, os dois tiram a liberdade da pessoa. Então, quando Paulo lhe fala, olha, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Ou seja, apesar de ser lícito, apesar de ser permitido, apesar de não ser pecaminoso, isso não pode me dominar. Isso não pode me controlar. E aí nós temos que avaliar a nossa vida. Se não há algo que nos esteja dominando, mesmo que seja lícito. Quando nós falamos de prisões e cadeias, não podemos pensar só em pecado. E é o que naturalmente a gente pensa. Alguém que está preso, aprisionado, você vai pensar no pecado, você vai pensar no erro, você vai pensar na desonestidade, na ilegalidade. Mas e as coisas que são normais, cotidianas, que são lícitas? Essas coisas também podem nos prender. E tudo aquilo que nos prende rouba a nossa liberdade. Tudo aquilo que nos prende tem o poder de roubar o nosso tempo, de roubar a nossa comunhão com Deus e, consequentemente, roubar a nossa salvação. E por incrível que pareça, alguém pode ser capaz de perder a salvação com aquilo que é lícito, porque aquilo se tornou uma cadeia para ela. Quantos hoje não estão presos ou escravizados pela própria tecnologia? Quantos não estão escravizados por um celular? Tem pessoas que, se esquecerem o celular em casa, o dia dela não é a mesma. Será que alguém me ligou? Será que alguém mandou um zap? Se a pessoa esqueceu o celular em casa, tem pessoas que não conseguem se concentrar. Parece que perdeu uma parte do corpo. Porque aquilo está tão presente na vida dela, ela é tão dependente daquele telefone, que se ela perder, se ela esquecer em algum lugar, sabe, é como se o dia dela fosse ruim. Tamanha é a dependência, tamanha é a escravidão que aquilo lhe proporciona. E é algo lícito. Então as coisas que são lícitas não podem dominar você. Obviamente que o pecado também não. Mas o pecado é uma coisa óbvia. Mas ele fala aqui então, vamos ler de novo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Então, existem coisas que são inconvenientes à fé cristã, que são inconvenientes ao Filho de Deus, ao servo de Deus, embora seja lícito, embora não haja nenhum tipo de ilegalidade. Mas que em determinadas circunstâncias são inconvenientes. E isso já deve ser suficiente para nos afastarmos destas coisas. Não importa. Nós não temos que nos afastar apenas do pecado, mas também temos que ficar longe daquilo que não convém, mesmo que não seja. Alguém um dia, perguntou, não, pastor, cerveja sem álcool pode, né? Se o problema é o álcool, vamos imaginar assim, a nossa cultura é diferente. Existem lugares em que a cultura
evangélica é diferente da nossa. Você vai na Europa, você vai em Portugal. Não é escandaloso em Portugal o crente beber dentro da cultura deles. Na nossa é. Para eles não. A cultura deles. Eu não digo que é certo ou que é errado, estou falando apenas do escândalo, está muito ligado à cultura do lugar. Então, para nós aqui, a realidade é outra. Então, não importa se a cerveja tem ou não tem álcool. Ela tem a capacidade de criar escândalo no outro. Se alguém te vê lá, sabe que você é da igreja, sabe que você é de Jesus, te vê num bar, bebendo uma latinha, ele não vai saber se aquilo tem ou não tem álcool. Então a questão não é se é pecado ou não. Isso é secundário. Se é inconveniente, eu já paro por ali. Se algo não convém, não me importa saber se é pecaminoso ou não. Só pelo fato de ser inconveniente, já é suficiente para não ser feito. Às vezes, nós só usamos o pecado como filtro. É pecado ou não é pecado? Mas não é só essa pergunta que precisamos fazer. Também precisamos perguntar se convém ou se não convém. Ah, convém. Aí eu vou fazer a pergunta: é pecado ou não? Ah, não convém. Então, se não convém, eu não quero saber nem se é ou não é pecado. Já parei por ali. Então, existem coisas que são lícitas, mas que não convêm. Por quê? Porque você carrega o nome de Jesus. Não adianta. Para onde você for, você tem a sua identidade como cidadão, você tem o seu nome, você tem lá o seu CPF, você tem várias formas de ser identificado na vida civil. Mas também você carrega o nome de Jesus. Para onde quer que você vá. Então, nisso você tem que pensar. Ah, é lícito. Mas para o servo de Deus, tal coisa não convém. Então você não faz. Então você não participa. E aquelas coisas que talvez são convenientes, são lícitas, mas também não podem criar uma prisão na sua vida. O que nós precisamos fazer hoje? É analisar a nossa vida e perguntar: como é que eu faço uso do meu tempo? Porque tudo aquilo que te escraviza vai roubar o quê? O teu tempo. Tudo aquilo que te prende vai roubar o seu tempo e impedir que você faça outras coisas. Assim como uma pessoa que está numa cadeia, foi condenada à prisão e está lá cumprindo a pena. Aquela prisão, além de roubar a liberdade dela, também vai roubar o seu tempo. O que ela poderia fazer com aquele tempo, ela não pode fazer mais, porque ela está numa prisão. Então, toda prisão tira a sua liberdade e tira o seu tempo. Consequentemente, leva você a se esfriar, te afasta de Deus. Então, como é que você usa o seu tempo? As 24 horas que você recebe todos os dias, né? Porque o tempo é uma das coisas mais democráticas que existem, porque todo mundo tem exatamente a mesma quantidade. Se há algo que é bastante democrático para qualquer ser humano desse planeta, é o tempo, porque todos têm exatamente 24 horas por dia para gastar. E a forma como você gasta esse tempo é que vai determinar se você está numa prisão e não sabe. Tem pessoas que são viciadas em séries de TV. Eu conheço alguns que são viciados no Netflix. Chega num fim de semana, não, pastor, tem que colocar a série em dia. E fica lá madrugada de sexta, sábado, domingo. Fica lá. Quer ver 3, 4 temporadas inteiras. Não há nada de errado de você assistir um filme.
É lícito? É. Mas a forma como você faz uso disso é que vai determinar se você está preso ou não, se aquilo se tornou uma cadeia ou não para você. Você seria capaz de ficar sexta, sábado e domingo em oração numa vigília? Você seria capaz de ficar sexta, sábado e domingo direto estudando para a prova que você vai ter no dia seguinte? Ou seja, eu sou capaz de fazer uso do meu final de semana inteiro para assistir 1, 2, 3 temporadas, mas não sou capaz de usar esse mesmo tempo para fazer outra coisa que fosse mais útil para mim. Então o vício está nisso. O vício está naquilo que você usa o seu tempo e, na verdade, você só se prejudica. Então aquilo se tornou uma cadeia. Não importa se é lícito ou não, aquilo já te prendeu. Se tornou uma atitude compulsiva da sua parte. E aí? Precisa de libertação também. Há muitos anos atrás eu era uma pessoa assim, por exemplo, viciada em internet. Quando tinha lá meus 17 anos, quando a gente tinha aquela internet de escada e tinha que ficar esperando meia-noite para pagar um pulso só, não sei quem é da época aqui, né? Você tinha que ficar lá. Depois da meia-noite, você paga um pulso só e você fica a madrugada inteira com aquele modem fazendo barulho. Você tenta conectar e não consegue. Quem é dessa época sabe, lá 97, 98, no comecinho dos anos 2000, pouco antes. E era assim. E final de semana, né, que você pagava um pulso só, né, no fim de semana, eu ficava o fim de semana inteiro. Ficava lá jogando. Já fiquei 18 horas direto na frente do computador lá, jogando. Depois que eu me converti, eu falei assim, o que eu fiz? Como é que eu era capaz de fazer isso? Mas é algo que até então você não percebe. Você só percebe que estava preso depois que é liberto. Depois que você é liberto, que você olha e vê, meu Deus, o que eu fui capaz de fazer? Mas hoje muitos continuam. Seja no computador, seja a televisão, ou qualquer outra coisa que cause, que proporcione entretenimento. Tem pessoas que são viciadas em entretenimento. E vão buscar esse entretenimento a todo custo. E ficam presos àquilo. Deixam de estudar, deixam de orar, deixam de vir à igreja, deixam de buscar a Deus, deixam de fazer as coisas dentro de casa. Mas a casa da pessoa está uma bagunça, a louça está até o teto para lavar, tem uma pilha de roupa para lavar, mas o sujeito não sai da frente da televisão. Ele tem 1000 coisas para fazer dentro de casa, mas diz que não tem tempo. Porque o tempo que ele usa de maneira errada. Ele está preso. Mas não sabe o porquê. Alguém reclama? Não, isso aí é normal. Então tem pessoas que estão assim. Não estão enxergando que estão numa cadeia. E estão presos a algo que a princípio é lícito. Não é pecado. Mas o mau uso de tal coisa que constitui o pecado. E a pessoa está presa. E cada um tem que conseguir identificar isso. Cada um tem que olhar e dizer, puxa, eu sou assim. Tem que ser sincero. Não apenas com Deus, mas com você mesmo. Reconhecer que o comportamento fugiu da normalidade. Não é normal. Eu tenho tantas outras coisas mais importantes para fazer, eu tenho prioridades na minha vida que eu não consigo cumprir. E a pessoa fica. Você anda hoje na rua, está todo mundo olhando para um telefone, ninguém mais olha para o outro. O cara olha para o telefone atravessando a rua. Você para no ponto de ônibus qualquer,
Eu acho que tem gente que perde o ônibus, porque não é possível. Porque ela está olhando o tempo todo para ali. Acho que passa o ônibus dela, ela não vê. Ninguém olha mais para o nada, todo mundo, sabe, a atenção está toda ali. E isso o dia todo. Tem pessoas que trabalham olhando para o celular. Na hora do almoço, o que ela faz? Ela almoça? Não, ela está lá com o celular. O almoçar é até secundário. Não, tem que colocar em dia aqui as respostas, tem muita resposta para dar aqui e tal. Se deixar, ela fica o dia todo. Tem empresas que já proibiram o uso de celular por parte dos funcionários. Porque acaba caindo a produtividade da empresa, porque a pessoa está toda hora ali. E tem uma pesquisa que eu vi que essa questão de WhatsApp tira mais tempo do funcionário do que aquele que sai para fumar. Porque antigamente o grande problema era esse. Era o cara que fumava, que tinha que parar o trabalho, sair para fumar um cigarrinho. E o cara era o vilão da história, porque ele produzia menos, porque tinha que sair toda hora para fumar. Mas o cara que faz isso com o WhatsApp, com o celular, ele usa mais tempo do que o cara usa para fumar o cigarrinho. Ainda é pior ainda. E qual é a diferença do cara que para o trabalho para fumar um cigarro, do cara que para o trabalho para ficar respondendo mensagem no Zap? Um é lícito, outro é ilícito. Mas os efeitos são os mesmos. A prisão é a mesma. Que diferença há daquele que está preso ao cigarro e que tem que parar o trabalho e daquele que está preso ao celular e tem que parar para mandar mensagem? Está preso do mesmo jeito. Só que quando é algo ilícito, a gente olha de um jeito. E quando é lícito, olhamos de uma outra forma. Mas tudo é cadeia, tudo é prisão, tudo vai te afastar de Deus e, infelizmente, pode te levar a perder a própria salvação. Eu quero que você abra a Bíblia em Mateus 18. Mateus, capítulo 18. Vamos ler aqui o versículo 8. Mateus 18, 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado, do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo dois olhos, seres lançados no fogo do inferno. E o que significa isso para a nossa vida? É você ter uma atitude extrema para colocar fim naquilo que você não consegue controlar em você mesmo. Então, essa analogia que ele faz. O teu olho te escandaliza? Ah, eu não consigo controlar o meu olhar. Estou sempre olhando para onde não deve. Estou sempre olhando de forma maliciosa. Ah, pastor, é mais forte do que eu. Não consigo controlar o meu olho, então arranca. Não no sentido literal. Mas é você tomar uma atitude radical para tentar colocar um freio naquilo que você não tem controle. Tem pessoas que são compulsivas por compras. Comprar é bom, né, gente? Sim ou não? É bom? O negócio é pagar. Mas, enfim, tem pessoas que não conseguem controlar o cartão de crédito. Porque o cartão de crédito, ele dá uma sensação de que você não vai pagar por aquilo. Você tem uma sensação, sabe, de que você pode fazer qualquer coisa dentro do limite que você tem. É claro que você sabe que vai vir a fatura depois. Mas como você não vê o dinheiro saindo do bolso,
a sensação é diferente. É diferente de você pagar uma conta, né? Você vai no shopping, compra alguma coisa, aí você puxa um dinheiro do bolso. Aí você pega aquela nota de 50 e fala assim, puxa, vou ter que trocar o dinheiro, eu não queria. Ah, não queria trocar o dinheiro, então não vou comprar não. Você até desiste de comprar porque não quer trocar o dinheiro. Ah, se eu trocar o dinheiro, eu vou acabar gastando. Ah, quer saber? Não vou comprar agora não. Você vê o dinheiro saindo do teu bolso, então a sensação é horrível. Porque você vê teu dinheiro indo embora ali, na tua frente. Agora o cartão não. O dinheiro não sai do teu bolso. O dinheiro não sai da tua conta. Aí você passa no cartão de crédito, tal. Você está com as compras ali e o dinheiro continua no teu bolso. É uma sensação diferente. E isso, obviamente, que te leva a gastar mais. Aí chega a fatura, você olha, não, isso aqui não é meu, não. Está errado. Está errado, não. O que é isso aqui? Aí começa, às vezes, né, discutir com o marido, né, quando é cartão titular e dependente. O que você fez aqui? Aonde foi aqui? Que dia? Mas fatalmente você vai perceber que aquelas compras foram suas mesmo. Você que não se deu conta dos lugares onde você saiu comprando. Ah, pastor, eu não consigo controlar o cartão, é o cartão que me controla. Então quebra. É o que Jesus está dizendo, arranca. Ora, se você não consegue fazer uso consciente do cartão de crédito, se é mais forte que você, quando você viu está comprando, quando você viu estourou o limite, ah, pastor, eu não consigo controlar. Então quebra o cartão. Quebra. Corta. Essa é a garantia de que ele não vai te dominar mais. Então, quando Jesus fala de arrancar o olho, de arrancar o braço, de arrancar a perna, é isso. É você tirar da sua vida, de uma forma radical e definitiva, aquilo que você deveria controlar. Mas você não consegue. Então, se você consegue controlar o cartão, se você consegue gastar dentro do seu orçamento, amém. Agora, o que acontece muitas vezes é que o limite do cartão de crédito é maior que o salário que a pessoa recebe. Geralmente é assim. O limite, ele é sempre acima do próprio salário que ela tem. Então, se ela usar o limite, ela sempre vai ficar devendo. Nunca vai conseguir acertar a conta. Então, a questão é, eu tenho o limite X, mas eu ganho menos que isso. Então, eu nunca posso usar o limite. Você consegue fazer esse controle sem estourar o seu orçamento? Amém. Guarde o seu cartão com você. Mas se você é aquela pessoa que está tendo prejuízo, tem que ficar lá pagando o mínimo, e paga juros, e aquilo cresce, aí você vai e consegue quitar aquilo tudo. Aí depois você arruma um outro cartão e se enrola do mesmo jeito. Então, seja sincero e diga, olha, meu Deus, eu não consigo me controlar. Então eu vou cortar o olho, vou arrancar a perna, vou quebrar o cartão. Então Jesus está dizendo o seguinte, primeiro, você tem que conhecer os seus limites, você tem que conhecer as suas próprias fraquezas. E não é ruim você fazer isso não, é necessário. Quais são as suas fraquezas como pessoa, como ser humano? Reconheça, assuma, confesse isso diante de Deus e diga, Senhor, eu tenho essa fraqueza e não consigo me controlar, então eu vou arrancar o olho, vou arrancar o braço, vou arrancar a perna, porque é a garantia que eu vou ter de que não vou pecar mais. Teu problema é o computador? Pastor, quando eu vejo, estou lá no site que não devia estar. Você consegue se controlar? Não. Então, dá esse computador. Vende. Quebra a tela. É a garantia que você tem de que não vai pecar mais. Se você não consegue ter controle sobre uma coisa, então joga aquela coisa fora. Se você não consegue ter controle sobre o celular, então troca de celular, compra aquele baratinho da Casa e Vídeo, que só serve para ligar. Tem um baratinho na promoção da Casa e Vídeo. Ele tem uma lanterna, ele serve de lanterna
e só serve para ligar. Pronto, compra esse. Ó, você vai economizar a franquia de celular, vai gastar menos, não vai ficar em WhatsApp porque não cabe, não tem. Só vai servir para ligar e mandar SMS. Pronto. É uma atitude radical, mas para quê? Para quem não consegue controlar as coisas. Então é assim que você tem que usar. Vai ter um celular que só fala e usa de lanterna, né? Porque no verão sempre acaba a luz mesmo, né? Então já é uma boa. Verão sempre tem apagão de luz. Então você já tem uma lanterninha ali para você se guiar para chegar em casa. Já tem uma função útil. Então vamos ler de novo aqui, versículo 9, aliás, Mateus 18, 9. Se o teu olho te escandalizar, arranque-o e atire para longe de ti. Melhor te entrar na vida com um só olho do que tendo dois e seres lançado no fogo do inferno. É claro que arrancar o olho é prejudicial, mas é necessário. Talvez você ficar sem computador seja prejudicial, mas talvez no seu caso seja necessário. Talvez ficar sem cartão, às vezes até o de débito mesmo, que a pessoa não controla, e acaba entrando no limite da conta do cheque especial, ela gasta o que ela tem e gasta o que ela não tem. Então talvez o cartão, seja de crédito ou débito, seja prejudicial. Vai te fazer falta? Vai. Porque você vai ter que sacar com a identidade lá na tua agência, porque não tem cartão, né? Aí você vai ter que ir na tua agência, enfrentar uma fila e sacar dinheiro com identidade. Vai dar muito mais trabalho, mas pelo menos é a garantia que você tem de que não vai se endividar. É claro que uma perna faz falta. Arranque uma perna. É melhor entrar com uma no céu do que ir com duas para o inferno. Então essa atitude radical, de alguma forma, até te prejudica, por um lado, mas vai te beneficiar do outro. Então, para quem não tem controle, tem que fazer isso. Para não deixar que as coisas desse mundo te dominem, te escravizem. Lembra do que Paulo disse? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. São lícitas, mas não me dominam. Então, nem aquilo que é pecaminoso pode te dominar, e nem aquilo que é lícito pode te dominar. E você tem que ser sincero e reconhecer, eu não consigo controlar. Então você vai arrancar aquilo da sua vida. Mesmo que de alguma forma você vá ter mais trabalho depois ou ter algum prejuízo. Mas o que você ganha arrancando aquilo da sua vida, arrancando aquela cadeia da sua vida, o ganho, ele é muito maior. Amém, gente?